Evolução. Muita evolução. Primeira vez que eu vim aqui, você falou foi janeiro de 2023? 23, a gente tá em fevereiro. Então, vamos para você. Foi logo quando eu comecei a consagrar a ayahuasca. Opa, isso então, é novo. Tá fazendo 2 anos. E para você ter uma ideia que eu ia te contar aquela hora, você falou guarda. Quando eu comecei a consagrar a ayahuasca, fazem 2 anos que eu consagro a ayahuasca. Comecei em dezembro. Foi dezembro? Ali, fazem 2 anos agora que eu consagro a ayahuasca. E mudou absolutamente tudo. E para você ter uma ideia, a referência que eu ia fazer, durante o ritual, eu vi a gente aqui no podcast que nós fizemos. Mas foi antes ou foi depois? Não, nós fizemos o podcast antes. Quando eu fiz a ayahuasca, o ritual, eu via o nosso podcast aqui. E as coisas que estavam acontecendo, o que estava rolando, a sua grandeza, a grandeza da mensagem. Então, assim, é uma coisa muito sagrada, é o compromisso máximo que eu conheço, que um indivíduo pode assumir com ele aqui, porque é para a melhoria verdadeira dele. Assumir todos os seus BOs, sabe? E esse compromisso com a cura, é a cura da alma. Então começou um trabalho que já vem há muito tempo, meu trabalho espiritual começou há muito tempo, né, atrás, tudo, né? Deixa muito claro para o pessoal em casa que qualquer coisa na vida leva tempo. O que nós queremos ver aqui é consistência, disciplina. Por isso que nós amamos esporte. Treino, 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 treino. É isso que nós queremos ver aqui nesse mundo. Consistência, disciplina. Não adianta você tratar bem a sua mulher um dia. Não adianta você trabalhar duro um dia. Nós queremos ver a consistência, sabe? Só que por isso, de passo em passo, a gente chega muito longe. Então, quando o pessoal escuta e diz, né, o barato é louco e o processo é lento, mas ele é maravilhoso quando você está conectado com a força sagrada. Então, eu comecei com isso porque a ayahuasca mudou muita coisa na minha vida. Não é, assim, ela acelera o processo de uma maneira que é assim, eu aqui tá te explicando o inexplicável. Entendi. Certo? É difícil até explicar. Porque é muito pessoal, é muito particular, sabe? Certo. Mas para todos nós, e fica aqui um convite verdadeiro, Joel, verdadeiro para você, sabe? Porque um cara com uma mente brilhante como a sua, com o seu compromisso com a excelência, meu brother, se acrescentar a ayahuasca nesse processo, vai para outro patamar, Joel. E você já está num patamar altíssimo. Nós estamos falando de mais. Você consegue explicar para quem nunca fez? Sim. De um jeito que, lógico, de um jeito simples. De um jeito complexo para a pessoa entender. Como é que explica a experiência? Vamos dizer complexo, mas tenta aí. Claro, não, eu vou fazer o meu melhor. Tá bom. Vou fazer o meu melhor, que a gente só sabe trabalhar assim. Sim, a ayahuasca sabe, todo o processo, né? As medicinas sagradas da floresta, o rapé, a ayahuasca, né? A sananga, mas os 2 principais, que é o rapé e a ayahuasca, né? Hoje eles fazem parte da minha vida. Eu já consagrei 17 vezes a ayahuasca, né? Nesses 2 anos. Se chama consagrar. Consagrar. Você consagra a medicina. E isso é para sua cura, a cura da alma. Eu quero resolver todos os meus BOs. Eu cheguei num ponto que, assim, eu quero a redenção, cara. Eu quero a redenção. Então eu assumi todos os meus BOs. Todos os meus BOs. E eu quero o contato máximo com Deus. Ok. Eu quero eu quero descobrir, sabe, assim, sabe, o que a gente fala para ayahuasca, né? Então, assim, eu já sei, mas assim, você perguntou para falar para alguém de fora, né? Então, assim, eu quero descobrir de verdade quem eu sou. O que eu tô fazendo aqui? Quem sou eu? Forte. Entendeu? Forte. Então, aí você tá pronto para consagrar. E é um chamado. E isso daqui não tem nada a ver com religião. Deixa eu deixar muito claro. Não tem nada a ver com religião.
sabe? Tem a ver com a espiritualidade. É o Joel J, é quem está assistindo, é o Douglas Viegas na potência máxima. É o perdão dos pecados, são as coisas ocultas que você guarda, que tá totalmente enterradas aí da sua caminhada toda, que muitas vezes tá no seu inconsciente, você não tem acesso e a medicina te revela. Te revela. Tem uma frase que diz que é de olhos fechados que você realmente enxerga. Adorei. É a mais pura verdade. Adorei. Porque a visão te atrapalha, entendeu? Ela te distrai. Né? Você distrai. Agora, quando você está orando, como você está? Quando você beija sua esposa, como você está? Ou beija alguém? Pode entender. Então, quando você fecha os olhos, você está com você. Entendeu? Então, você aprende a ficar ali, você com você, sem distração. Então é um momento, a gente chama dessa parte do ritual, é um momento, mas isso lembra-se, a ayahuasca ela acelera o processo, mas você tem toda a sua caminhada para fazer. Certo. Não é uma mágica, agora tá tudo resolvido porque eu fiz. Não, meu brother, o compromisso é seu. Não fuja da sua responsabilidade. A gente mostra o caminho, tá bom. Mas você que precisa caminhar, como tudo na vida. Então, o mestre maior foi muito claro. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Em nenhum lugar você vê ele falando, não faz porra nenhuma, fica rezando aí pra mim que eu resolvo tudo. Se fosse assim, você não precisava nascer. Você tá aqui por um motivo. Caminhada. E essa caminhada é do quê? De redenção. E aí, uma vez que você entende quem você é e o que você tá fazendo aqui, tudo muda. E aí, hoje, a gente só segue os passos do maior que já viveu nesse planeta, que é Cristo. Só que nos ensinaram com religião. E eu estou aqui para te mostrar como você começou esse podcast. Ninguém nos ensina como a força. Tá entendendo a diferença, Joel? Quando me ensinaram, quando eu aprendi, sempre quando falavam de Deus, quando falavam de Cristo, eu sempre aprendi como bonzinho. Baita de um otário. Entendeu? Agora eu tenho que ser que é como nos ensina, né? Bate no rosto, vira do outro lado, ama o seu inimigo e todas as coisas que vão passando para nós através da religião, através de como nos ensinaram. Certo. Falo em nome do povo brasileiro, que é o que eu sou, né? Das pessoas, como a gente foi educado. Então, te ensina como você se tornando um baita de um otário. E assim, lembra, o mundo é do inimigo, cara. É do inimigo. Por isso que eu sempre falo que o segredo é achar Deus. É achar Deus. Achou, ganhou. Achou, ganhou. Mas ganhou o quê? Ganhou a força para continuar a caminhada. E agora mostrar para quem está na busca o caminho a seguir. Mas é mostrar por quê? Já chegou. Já temos o maior líder de todos. Porque veio ele aqui na Terra e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai a não ser por mim. E aí você pega e assim, começa essa caminhada de ouro. Entendeu? Então mudou tudo. Então você falou, o que mudou nesses últimos 2 anos, desde que eu estive aqui? Essa caminhada, ela vem... Eu comecei a... Onde mudou tudo foi a leitura da Bíblia. Certo? A leitura da Bíblia foi o que mudou o jogo completamente. Mas como eu te falei, as coisas levam tempo, certo? Certo. Levam tempo. E aí, isso eu comecei em 2019. 2019 foi quando eu comecei a leitura. Então vai fazer agora que virou o ano agora, então vai fazer 6 anos agora. Né? Então ela começou lá, mas em janeiro de 2023 aqui foi aonde foi se acelerando esse processo. Né? Foi, eu não digo nem acelerar, foi aonde... Né? Foi aonde eu tive o contato com o xamanismo, com as medicinas, até mandar um abraço aqui para o Gustavo Bondioli, a Mônica Bondioli, o Templo Xamânico 7 Flechas, que assim, eu ponho minha vida na mão deles, entendeu? Para você entender tamanho a segurança na parada. Você só vê quem criticando isso, quem nunca fez e quem não tá nesse compromisso. Pergunta para todo mundo que consagrou. Você vai ver, é esmagadora
e os benefícios e a gratidão de todas essas pessoas. Sim. Nós conversamos com quem está na busca. Quem não está, quem está querendo criticar, quem só quer falar, guarde para você. Guarde para você que você não está ajudando ninguém aqui. Ninguém. Aqui a gente está falando com quem está procurando a cura. Né? Então a gente conhece a medicina, para você ter uma ideia, ela cura dependência química. A pessoa para de usar droga, Joel. Para de usar droga. Fumar pedra, cheirar pó, ela para. Né? Ela perdoa o pai, perdoa a mãe, perdoa o filho, a filha. A gente recebe cada depoimento depois de cada ritual, que é a coisa mais linda do mundo. Sabe? Você vê aquilo acontecendo, é mágico. Então, que nem eu te falei, eu te faço um convite aqui, sabe? Quando você sentir no coração, quando você estiver pronto, você vai saber, sabe? Você vai falar, já estou pronto. Para você ter uma ideia, meu pai foi. E meu pai é um ser humano muito diferenciado. Muito. Eu estou falando assim de um espírito muito elevado. Muito. Ele que me educou, né? Ele que me criou. Ele me educou para encontrar, mas nunca interferiu no livre-arbítrio. Respeitou no nível máximo. E ele me avisou, quando eu fiz 18 anos, que ele e minha mãe eram o arco, eu a flecha. E ele deu o impulso máximo necessário que eles podiam para eu chegar no objetivo. A partir desta data, ele soltava essa flecha. E o que vai acontecer agora é com você. Mas ele deu impulso suficiente com a minha mãe para que eu chegasse no objetivo. A caminhada foi dura e dolorosa para eles. Pode acreditar. Pode acreditar. Certo? Mas eu tive que fazer as minhas escolhas. Senão não seria eu. E hoje a recompensa é máxima, porque o que era o motivo da maior vergonha da família, a vergonha de todo mundo,